Olá pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre como que vai ser o EP, tá bom? O enunciado vai ficar lá no e-disciplinas, mas eu vou ler aqui para vocês e aí de repente eu já faço algum esclarecimento adicional aqui para tirar eventuais dúvidas aqui que possam surgir no enunciado, tá bom? Então, a data de entrega vai ser a data que já estava pré-estipulada lá desde o do começo do curso, dia 17 do 5. Acho que mesmo aí diante desse imprevisto aí que a gente está tendo, acredito que não há necessidade de trocar essa data. Bom, o exercício é individual, tá bom? Não está escrito aqui, né? Já é uma coisa aqui que faltou colocar, mas é individual, tá bom? E aí, o que que vocês vão implementar nesse EP, né? Vai ser uma árvore B, tá bom? E eu vou pedir para vocês fazerem ou em C ou em C++, tá bom? Enfim, porque eu quero que a gente, o curso, assim, apesar dele ser um curso de estrutura de dados e teoricamente a linguagem que você vai usar pouco importa, mas também por outro lado, a gente tem uma preocupação que vocês aprendam certas linguagens na faculdade. Então, em especial aí o Java, o C e o Python, né? Que acho que são as três linguagens que vocês acabam vendo aí na faculdade. Então, então nesse curso aqui eu vou pedir para que vocês façam em C ou C++, tá bom? É, E aí o que que a sua árvore B vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer as operações básicas, inserção, busca, remoção e atualização. Só que isso vai ter que funcionar em armazenamento em memória secundária, tá bom? Então aquele código que eu dei para vocês lá, ele só funcionava na memória principal, né? E ele não tinha a remoção e também não tinha atualização, né? Agora vocês vão fazer essas operações que eu não fiz lá e vão fazer o funcionar para memória secundária, tá bom? É, Bom, depois aqui também vai ficar claro que porque assim, vocês lembram que a árvore B ela vai ser usada para representar aquela estrutura que a gente estava chamando de índice, né? Só que o EP, nesse EP, né, vocês vão ter que manter um arquivo de dados e também um arquivo de índice, tá bom? Então, o arquivo de índice é a árvore B. O arquivo de dados é o arquivo de dados, né? Com os campos dele lá. E daqui a pouco eu vou falar em mais detalhes, tá bom? Então é um pouco mais aí do que simplesmente implementar uma árvore B, tá bom? Vocês vão fazer mais coisas aí. Bom, alguns avisos básicos aqui, né? Plágio, né? Então, assim, o plágio, o que que eu estou considerando como plágio? É copiar código da internet, trechos, né? Não precisa ser o código inteiro, se você copiar trechos de código da internet ou de algum outro colega aí da turma, tá bom? Então isso aí é plágio e todo mundo que tiver envolvido vai ficar com nota zero. Não importa se você emprestou o código sem querer, assim, ah, não, eu achei que a pessoa só ia olhar, não sabia que ela ia copiar, mas aí o cara foi lá e copiou. Não, eu não vou nem querer escutar essas histórias, tá bom? Então, se tiver plágio entre alunos, os alunos envolvidos ficam com zero. E assim, código de internet, pessoal, do mesmo jeito que vocês googlam aí, eu google daqui também. Tá bom? Eu tô falando porque assim, vira e mexe a gente pega, tá? Aluno fazendo isso. E engraçado é que assim, quem é professor e dá uma olhada no código, muitas vezes estranha assim, você vê o código às vezes muito, sabe assim, você fala, não, esse código aqui não foi esse aluno que fez, ou esse trecho aqui do código, aí você desconfia, aí você vai procurar na internet e é batata. Muitas vezes você vai lá e encontra o código. Pior ainda é quando o aluno tenta disfarçar, né? Fica mudando o nome de variável, mudando o nome de método, de função, né? Mas aí dá para ver que o aluno ele nem entende o que, que aquilo está fazendo direito, porque se ele entendesse, pelo menos ele conseguiria disfarçar melhor, né?
Mas é uma, sabe, muda um nome de uma variável aqui, muda outra ali, e ainda assim o código continua com a mesma estrutura. Enfim, pessoal, acho que, enfim, acho que está claro aí o que que é o plágio e o que que pode acontecer, né? Bom, então agora quais materiais que vocês podem usar, tá? Tudo que tiver lá no e-disciplinas, tá bom? Então lá no e-disciplinas eu coloquei os meus códigos, eu cito o livro lá do que eu chamo lá de livro do Cormen, então vocês podem consultar o livro do Cormen, pode consultar a apostila lá do professor Xavier, pode consultar o site do professor Paulo Feofilov, né? Enfim, tudo que eu citei lá tudo que eu coloquei, que eu disponibilizei lá no e-disciplinas ou que eu indiquei algum link, pode usar, tá bom? Se você quiser consultar alguma outra fonte que não essas que eu coloquei lá, aí você pode me consultar, tá? Porque de repente você tem algum outro livro que você queria olhar lá, para mim não tem, aí eu vou avaliar caso a caso, tá bom? Porque se o livro tiver lá tudo implementado, já a remoção implementada, como fazer a persistência, né? Como salvar na memória secundária e tudo, aí você não vai ter trabalho nenhum, tá bom? Então, dependendo do material que você quiser consultar, aí você fala comigo que eu te digo se você pode ou não pode consultar aquele material, tá bom? Bom, aí aqui, ó, observação, data de entrega vale até 23h59, tá? Isso do horário do relógio lá do servidor onde está o e-disciplinas, tá? Então, aí agora se o servidor cair, tiver algum problema mais sério, aí a gente pode avaliar conforme o caso, tá bom? Mas o ideal é assim, pessoal, não deixa para submeter em cima da hora, porque de repente a sua internet fica ruim em cima da hora, né? Aí a culpa não vai ser do servidor, tá bom? Eu só pensaria em aceitar algum trabalho assim fora do prazo se tivesse de fato um problema mais sério no servidor, tá bom? Se o servidor ficou 10 minutos fora do ar, aí, sabe, não justifica, né? Então, assim, faça a submissão com antecedência, tá? Não espera chegar no último minuto para você submeter. O arquivo a ser submetido deve conter apenas, ó, apenas, tá? Não vai colocar lá um monte de coisa a mais, que às vezes tem um código compilado lá. Não coloca o executável lá, tá bom? Eu quero só apenas os códigos fonte e o makefile, né, para eu poder compilar na minha máquina, e um arquivo leia-me.txt, tá bom? Aí nesse leia-me você coloca o seu nome completo e algumas outras instruções que você julgar necessário, tá bom? Beleza. Seu programa deverá respeitar o formato de entrada e saída que será descrito abaixo. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque assim, eu vou testar o programa de vocês e eu vou construir aqui testes, entendeu? Então, os testes que eu vou construir, eu quero usar os mesmos testes para todos os programas. Então, para isso funcionar, eu vou ter o meu programa de teste, né? Assim, então, eu vou construir um programa que testa o programa de vocês. Para esse meu programa funcionar, vocês vão ter que respeitar o formato tanto de entrada como de saída, tá bom? É igual no BXComp, tá? O BXComp lá que a maioria de vocês deve ter participado, funciona nesse mesmo esquema, tá? Tem um formato certinho lá bem definido de como é a entrada, e quando eu falo entrada aqui é a entrada padrão, tá bom? E a saída é a mesma coisa, é a saída padrão. Então, uma coisa é o que vocês vão fazer lá, o que vocês vão salvar em arquivo, e isso é uma coisa. Outra coisa é o que o programa de vocês vai imprimir na saída padrão, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas eu só estou frisando aqui que assim, isso tem que ser seguido à risca, tá bom? Caso haja problemas de formatação que impossibilitem o teste do programa, seu EP ficará com nota zero, tá bom? Então, assim, dependendo do que você aprontou, do que você aprontou lá, pode ser que eu não consiga testar o seu programa, tá? E aí, se eu não ver o seu programa funcionando, aí eu não tenho como dar nota nele,
tá bom? Então você corre o risco de ficar com zero, tá bom? Aí eu vou avaliar caso a caso. Eu já estou colocando aqui que ficará com zero, porque no pior, no extremo aqui é o que vai acontecer, tá bom? Mas obviamente a gente vai olhar caso a caso e ver o que acontece. Caso o seu programa não compile ou apresente erros de execução que impossibilitem sua utilização, o mesmo receberá nota zero. Tá, então às vezes o que acontece? O aluno não conseguiu terminar de fazer o EP e aí ele acha que entregar um monte de código lá vai resolver alguma coisa, assim, que eu vou dar alguma nota, né? No raciocínio do aluno ele fala, eu gastei meu tempo aqui, eu fiz alguma coisa, só que nada funcionou e eu quero ver se o professor me dá um, sei lá, dois ou três, sei lá, alguma coisa, né? Eu acho que tudo bem você pensar assim, mas eu já estou avisando aqui. Se o programa não compilar, aí é zero, tá bom? Tudo bem que às vezes tem um, sabe, um erro assim que tipo na sua máquina compilava e na minha não compila, mas aí é só eu mudar uma vírgula aqui, uma coisinha colar e aí vai compilar. Aí tudo bem, né? Agora, no geral, se você, aliás, até eu recomendo que você use o padrão do C, tá? Tem até uma flag de compilação que é menos ANSI, né? Quer ver? Deixa eu ter um TXT aberto. Quando você compila, se você colocar essa flag aqui, ó, menos ANSI, eu não sei se é maiúsculo agora, depois vocês dão uma pesquisada lá. Tem essa flag aí, né? Na compilação. Aí, se você usar essa flag, ele vai indicar para você que o teu código não está no padrão ANSI, no padrão ANSI, tá? É, e aí, ou seja, aí corre o risco dele não compilar na minha máquina, tá bom? Então, enfim, se você fizer tudo padrão, tudo no padrão, não vai ter esse problema. É, e aí, às vezes, o problema não é a compilação, mas é a execução, né? Então, assim, o programa. Porque aí é aquela coisa, mesma situação. O aluno, às vezes, não conseguiu fazer o trabalho até o final, aí ele acha que vai ganhar alguma coisa, mas aí o que ele faz? Ele faz o programa dele compilar, pelo menos. Ele fala, ó, tá compilando. Mas aí nada, você começa a executar, faz uma operação, duas, o programa já começa a ter um comportamento totalmente estranho, entendeu? Totalmente nada a ver com o que foi pedido. Aí é zero também, porque sabe o que acontece, pessoal? Eu não tenho como ficar, gastar 2, 3 horas olhando um trabalho, entendeu? Então, para eu descobrir onde está o problema, porque às vezes o problema pode não ser uma coisa tão absurda, né? Só que até eu descobrir onde está esse problema, eu não tenho esse tempo, entendeu? Então vocês têm que conseguir fazer o programa de vocês funcionar. De repente, o programa não vai estar completo, né? Você pode tipo não conseguir fazer alguma coisa ou outra, mas pelo menos do que você fizer tem que estar funcionando, tá bom? Então eu vou falar agora o que o programa tem que fazer. Aí você de repente você vai fazendo por partes, né? Você fala assim, ó, até aqui o meu programa funciona. Aí isso é uma coisa que você pode colocar no arquivo leia-me aqui, ó, tá? Então você vai falar assim, ó, o meu programa ele tem esse problema aqui, ó. Se você chamar ele, se você der esse comando aqui, ele não vai funcionar, entendeu? Aí fica até mais fácil de eu corrigir e é melhor até porque aí você de repente consegue uma nota melhor, porque aí eu consigo avaliar melhor o seu trabalho, entendeu? Você já me fala onde ele não está funcionando, né? Certo? Agora vamos então para descrição detalhada. Seu programa deverá gerenciar um arquivo com registros de tamanho variável, onde cada registro contém os seguintes campos. Então, quais serão os campos aí? Tamanho. Então, é bem igual ao que a gente viu na aula, tá? Tô tomando minha aguinha aqui. É bem parecido com, bem igual, vai, o que a gente viu na aula. Vocês lembram lá que a gente viu na aula que quando a gente implementou, aliás, vocês podem pegar aquele código lá que eu disponibilizei no e-disciplinas, tanto o que eu peguei lá do professor Xavier, como o que eu adaptei, né? E aí lá então a gente fazia isso, né? Quando era para salvar arquivos de tamanho variável,
a gente tinha um campo que era o tamanho, né? Aí no caso aqui eu estou pedindo para vocês usarem esse tipo aqui, ó, unsigned int, que vai ocupar 4 bytes, tá bom? Aí esse primeiro campo vai indicar, né, o tamanho do registro, tamanho total, né, em bytes do registro. Aí depois o próximo campo. Esse campo tem tamanho fixo, tá? E ele vai ser do tipo long long, então ele vai ter 8 bytes, vai ocupar 8 bytes, tá bom? E aí esse campo vai ser o campo CPF, tá? E ele vai ser chave primária, ou seja, não vai poder haver dois ou mais registros com o mesmo CPF, tá bom? Nome. Nome vai ser um campo de tamanho variável, sendo que o caractere ponto e vírgula indica término do espaço utilizado pelo campo, tá? Então esse caractere, ele nunca vai, ninguém vai ter um nome que tenha ponto e vírgula, tá bom? Então o ponto e vírgula para nós aqui, ele vai simbolizar o final do nome. Então lembra que foi exatamente o que a gente fez lá na aula, né? Então os campos de tamanho variável eles têm que ter, tinha, né, que ter um marcador de término, tá bom? Era uma das abordagens, né? Não a única, mas a gente usou essa. E aí nesse EP a gente vai usar essa também. E o caractere que vai marcar esse final do campo vai ser o ponto e vírgula, tá bom? Sobrenome, mas isso aqui é uma coisa que o usuário não vai ver, né? Isso é uma coisa interna. Sobrenome, campo de tamanho variável, mesma coisa, né? Sendo mesmo esquema, tá? O caractere de término é o ponto e vírgula. Curso, que aqui é como se estivesse gerenciando aqui um arquivo com nomes de alunos, né? Então tem o CPF do aluno, o nome, o sobrenome e o curso que ele está cursando. Então, curso de tamanho variável, tá a mesma coisa, tamanho variável, ponto e vírgula, encerrando o campo. Sexo, aí vai ser um campo de tamanho fixo do tipo char, que vai ocupar 1 byte só, tá bom? E aí você vai gravar o caractere M maiúsculo ou F maiúsculo, indicando masculino ou feminino, respectivamente, tá bom? Data de nascimento. Data de nascimento vai ser do tipo int, ou seja, vai ocupar 4 bytes, e ele vai ser a data no formato ano com 4 dígitos, depois dia com 2 dígitos e mês com 2 dígitos, tá bom? Acho que eu fiz errado aqui. Depois eu vou corrigir lá. Que era eram 4 dígitos por ano, depois é mês, depois é dia, né? O dia vem por último, né? É isso? Deixa eu ver no meu exemplo aqui. No meu exemplo eu coloquei dia por último. Depois eu corrijo isso lá, tá bom? Na hora de eu colocar lá no E-Disciplinas eu vou corrigir isso aqui. Bom, também isso aqui também não é um problema, tá? Se você usar esse formato que eu estou falando aqui, também não vai dar problema não. O seu programa, na verdade, não, vai dar sim. Desculpa, vai dar sim, tá bom? Então olha direitinho lá quando eu nem coloquei ainda o enunciado no E-Disciplinas. Quando eu colocar lá, eu vou colocar com o formato que tá correto, tá? Você vai seguir o formato que tá lá. E o formato que vai estar lá vai ser o dia a dia, dia por último e mês aqui no meio, tá bom? Então, lendo da direita para a esquerda vai ser dia, mês e ano. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, 1980 é o ano, 01 seria o dia, então se ele estaria aqui no. Já confundi todo mundo com a minha confusão aqui, né? Então, no formato. Aqui, ó, cadê? Essa data aqui é o dia do meu aniversário, né? É a minha data de nascimento, né? Na verdade. Quando eu insiro aqui no exemplo, ó, eu tô colocando aqui. Dia, mês e ano, tá aqui, né? Então, para ser 8 de janeiro de 1980, o formato tem que ser esse aqui, ó. Dia tá aqui, o mês aqui e o ano aqui. Beleza? Então esse é o formato correto, tá bom? Lendo da direita para a esquerda. Dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos.
Aí, deixa eu voltar aqui. Aí, quando esse campo for impresso na tela pelo seu programa, aí vocês vão ver aqui daqui a pouco quando que o programa de vocês imprime isso na tela. Aí você vai usar o formato padrão que a gente conhece, que é o dia barra mês barra ano. E com 2 dígitos, né? E o ano com 4. Aqui eu coloquei errado também, eu coloquei o ano com 3. Tá bom? Então ficaria assim, ó, por exemplo, ó, 8/1/1980. Tá bom? Agora sim, ó, só desculpa eu ser repetitivo aqui, tá, pessoal? Mas ó, esse formato é importante porque é tudo aquilo que eu falei. O teste vai ser automatizado, tá bom? Então vocês não podem errar isso aqui, tá? Apesar de eu ter feito a confusão no vídeo aqui, o enunciado que eu vou colocar lá no E-Disciplinas não vai ter essa confusão, tá bom? Então o formato vai ser, ó, repetindo de novo, da direita para a esquerda, dia, mês e ano, tá bom? Agora vamos continuar aqui. Beleza, então esses são os campos. Agora vamos para as operações, tá? Que são os comandos que o teu programa vai ter que interpretar. Então, seu programa deverá ler da entrada padrão os comandos a serem executados. Cada linha da entrada conterá um dos seguintes comandos, tá? Então, imagina que a entrada, então quando você executar o teu programa, ele vai receber comandos, tá? Então, eu posso digitar o comando lá no teclado ou eu posso fazer o redirecionamento da entrada padrão, tá? Então eu não lembro se eu comentei sobre isso com vocês, mas por exemplo, no Linux, quando a gente executa um programa, a gente faz assim, né? Ponto barra é meu executável. Vamos supor que esse é o nome do teu programa, né? Meu executável. Então, ponto barra meu executável. Aí eu digitaria os comandos aqui, ó, insere, aí eu passaria os parâmetros aqui e tal, né? Aí ele vai fazer o que eu pedi e vai me imprimir alguma mensagem. Só que eu também poderia colocar essa instrução no arquivo e redirecionar a entrada padrão para ler esse arquivo. Então, instruções não, comandos.txt. E aí, então, nesse arquivo comandos.txt vai estar lá os comandos que o teu programa vai ler, entendeu? Então, assim, são dos dois jeitos o teu programa vai ler da entrada padrão. O que é ler da entrada padrão? É usar scanf ou então usar cin, tá bom? O cin e o scanf são funções que leem da entrada padrão, tá bom? Tem outras funções que lê também, mas aí todas as funções de leitura lá de entrada padrão vocês podem usar, tá bom? Então, e aí esse arquivo, esse que eu disse aqui, ó, esse comandos.txt, ele poderia ter um monte de comandos, ó. Então o arquivo poderia ter esse conteúdo todo aqui, ó. Aqui cada linha é um comando, tá bom? Então o que vocês podem fazer para testar é criar um arquivo aqui, comandos.txt, colocar tudo isso aqui, ó, e executar o programa de vocês. Ao executar o programa de vocês, a saída dele teria que ser essa aqui, tá bom? Então eu estou colocando aqui o exemplo de saída para essa entrada aqui, o que o programa de vocês tem que dar como saída, tá bom? Mesmo esquema lá do BXComp, tá? Então, mesmo esquema, ó, tem o formato da entrada, o formato da saída, tá bom? E aí eu vou fazer a correção automática, então, enfim, tudo isso que eu já falei. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Então, quais são os comandos que o teu programa vai ter que executar? Bom, tem o insere, que aí ele insere o registro, né, com os respectivos dados. Então, você vai criar esse registro, né, vai salvar no arquivo de dados. Após inserir o registro, seu programa deverá imprimir a mensagem, novo registro criado com sucesso. Tá bom? E aí, esse comando, né, insere, aí você vai abrir parênteses, aí você vai escrever o CPF, vírgula, o nome, vírgula, o sobrenome, vírgula, o curso, vírgula, o sexo, vírgula, a data de nascimento. Tá bom? Não coloque espaço aqui, ó, tá? Eu tô assumindo, tá, que não tem espaço, tá? Então, por exemplo, ó, um exemplo desse comando tá aqui, ó. Então, eu estou inserindo aqui, ó, insere, aí eu estou passando o CPF, vírgula, tudo sem espaço, ó, o nome Alexandre, vírgula, sobrenome é da Silva Freire,
Aí assim, tem os espaços aqui, né? Depois do da, entre o da e o Silva, né? Tem esses espaços aqui, mas não tem no começo aqui, tá bom? Depois, vírgula, curso, né? É os sistemas de informação, vírgula, sexo, N, vírgula, data de nascimento, tá bom? Essa é a sintaxe aí do comando em série. Aí depois tem o comando busca, tá? O parâmetro vai ser o CPF, então a gente vai fazer só vai fazer busca pela chave primária, tá bom? A gente está fazendo uma versão bem simplificada aqui do nosso, entre aspas, banco de dados, né? Um banco de dados que tem uma tabela só e que só faz busca pela chave primária, mas tá bom, isso aqui já vai dar um trabalhinho para vocês fazerem. Seu programa deve imprimir na tela todos os campos do respectivo registro no seguinte formato. Aí vai ser nome do campo em letras maiúsculas, depois um espaço, depois um sinal de igual, depois um espaço e depois o conteúdo do campo, tá bom? Caso não haja nenhum registro com o respectivo CPF, seu programa deverá imprimir a mensagem nenhum registro encontrado, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, ó, busca aí com esse CPF. O que essa busca devolveu aqui, ó? O que imprimiu na tela? Foi esse registro aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então tem aqui, ó, CPF espaço igual espaço o CPF. Nome espaço igual espaço Alexandre, sobrenome espaço igual espaço da Silva Freire. Curso espaço igual espaço sistema de informação. E por aí vai. E a data de nascimento formatada, tá bom? Então você não vai imprimir aquele número lá, né? Daquele jeito aqui que ele foi colocado na entrada, né? Então na entrada ele não é formatado, mas na saída ele é formatado. Só para vocês terem um pouquinho mais de trabalho aí, né? Porque no fundo, pessoal, o que acontece? O usuário, ele quer digitar num formato assim, né, inteligível, vamos dizer assim, e ele também vai querer visualizar no formato inteligível. Só que quando a gente salva no banco de dados, a gente quer economizar espaço, tá? Então o ideal seria salvar alguma coisa assim mais compacta, tá bom? Mas aí para não dar assim o trabalho de vocês fazerem a conversão dos formatos, tanto na hora de inserir como na hora de mostrar, eu deixei a inserção ser não formatada, tá? Então o usuário, na hora de inserir, ele digita o dado não formatado. E na hora de visualizar, aí sim você formata, tá bom? Vai dar um pouquinho menos de trabalho. Depois, qual outra função? Outro comando, né? Remove. E aí você passa o número do CPF. Aí o registro correspondente, ou seja, cujo campo CPF seja igual ao passado como parâmetro, deve ser removido. Após remover o registro, seu programa deverá imprimir a mensagem registro removido com sucesso. Por exemplo, então aqui ó, remove esse registro aqui. Aí o que ele vai dar como saída? Aqui ó, registro removido com sucesso. Tá bom? E aí, obviamente, que o seu programa tem que remover, né, de fato. Ele não pode só imprimir a mensagem, né? Atualiza. O que faz o atualiza? Aí e os parâmetros que ele recebe são os mesmos do insere, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o registro que tem esse CPF aqui, tá bom? Então é como se você tivesse que fazer uma busca por esse CPF para encontrar o registro e aí você vai lá e atualiza os outros dados, tá bom? Então assim, é claro que às vezes o cara só queria mudar um campo aqui, mas ele vai ter que passar todos, enfim, é trabalhoso para o usuário, mas para vocês que vão implementar é mais fácil, tá bom? Então eu estou tentando simplificar as coisas, tá? E aí depois que você atualizar o registro, aí você imprime na tela, registro atualizado com sucesso. Então, por exemplo, aqui ó, eu inseri o Alexandre com todos esses dados, aí eu fiz a busca, ele imprimiu aqui ó, Alexandre, Biriri, Bororó. Né? Aí depois, quando eu atualizei, o que eu fiz? Ó? Eu abreviei o sobrenome, né? Então, em vez de dar Silva Freire, eu pus da SF e também abreviei sistema de informação, eu coloquei SI, tá bom? E aí, quando depois eu fiz a busca de novo, né? Ó, depois que eu alterei, eu fiz a busca de novo,
E aí ele deu aqui na tela o resultado da busca de novo, ó, tá? Com os dados já alterados, beleza? Tá bom. Outro comando é imprime fragmentação. Tem um underline aqui, tá? Imprime fragmentação. O que que o seu programa vai fazer? Ele vai imprimir a mensagem, a seguinte mensagem, né? Em maiúsculo, bytes ocupados, dois pontos. Ai, desculpa, agora também, ó, o horário que eu tô gravando o negócio, né? 2h40 da manhã. Bateu um sono aqui. Bytes ocupados. Aí você vai colocar aqui o número de bytes ocupados. Isso sem contar o cabeçalho, tá? Então aqui eu nem escrevi, eu esqueci de escrever isso, né? Eu esqueci de escrever, esclarecer isso aqui, tá bom? Então, o número de bytes ocupados, você não conta o cabeçalho, porque até esse ponto denunciado eu nem falei ainda de cabeçalho, né? Mas vai ter um cabeçalho no arquivo de dados. Lembra que a gente viu isso na aula lá, né? Então, esse espaço do cabeçalho você não vai considerar, tá bom? Depois vai aparecer aqui, ó, bytes livres, dois pontos, número de bytes livres. Isso por quê? Porque daqui a pouco eu vou explicar aqui de novo. De novo não, desculpa. Mais para frente eu vou explicar o que que é o que que são esses bytes livres. Mas lembra que assim, quando a gente estava falando lá nas aulas, né? Daquela situação em que assim você remove um registro e aí o que que você faz com aquele bloco, né, de bytes? Aí a gente vai usar aqui aquela abordagem que a gente mantinha uma lista ligada, né, com os blocos livres e aí toda vez que eu precisar de um novo espaço no arquivo, aí antes de eu alocar um novo espaço lá no final do arquivo, eu vejo se não tem um bloco livre lá nessa lista. Se tiver, eu uso um bloco dessa lista. Tá bom? Daqui a pouco eu vou ler aqui o resto do enunciado, eu vou falar melhor disso. Mas aí então, quando eu der esse comando, eu quero ver então, quantos bytes estão ocupados e quantos estão livres. E ainda vai aparecer aqui, ó, fragmentação, dois pontos. Aí aqui você vai colocar o percentual de bytes livres com relação ao número total de bytes do arquivo, sem contar o cabeçalho, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu dei a primeira vez o comando imprime fragmentação, ele imprimiu aqui, ó, cadê? Bytes ocupados, não é aqui, ó, bytes ocupados, 171. Eu fiz a conta que é 171, né? Ainda caiu nesse número aqui, 171. Eu fiz a conta, pessoal, mas eu não sei se essa conta tá certa, tá bom? Depois eu vou refazer a conta e aí eu coloco os números corretos aqui, tá? Eu fiz a conta meio aqui nas pressas, então, e de cabeça aqui, de olho, né? Então eu acho que provavelmente não tá certa essa conta, mas depois eu arrumo lá. Tá bom? Então, se eu fiz a conta certa, que conta que você vai fazer, né? Você vai ver com o espaço, o tamanho do registro. Você vai contar todos aqueles campos lá, tudo que eu descrevi aqui, ó, né? Então, aqui 4 bytes, aqui 8 bytes, aí esse aqui é variável, então você vai ter que ver quantos bytes ele vai ocupar, né? Enfim, então você vai somar todos esses bytes de todos os registros e aí você vai saber quantos bytes ocupados tem no arquivo. E aí, à medida em que você vai liberando os blocos, né, você fala, esse bloco, esse registro aqui foi removido, então eu posso liberar o bloco. Aí ele vai entrar na contagem dos bytes livres, tá bom? Então no começo até aqui, né, eu só fiz inserções, então fragmentação zero. Depois, ó, o que que eu fiz aqui depois, né? Cadê, ó? Imprime fragmentação. O que que eu fiz, ó? Eu fiz uma atualização. Nessa atualização, eu abreviei o nome aqui, ó. O da Silva Freire virou da SF e o Sistema de Informação virou SI. O que que acontece? Depois que eu alterei isso aqui, o meu registro diminuiu de tamanho, né? Então agora o que sobrou lá de tamanho sobrou como espaço vazio, tá bom? Eu vou voltar aqui no enunciado para esclarecer um pouco melhor isso, mas já adiantando aqui, isso aí vai virar um bloco lá vazio, tá bom? Então depois que eu fiz isso, aí eu mando imprimir de novo a fragmentação.
Aí ele vai imprimir aqui, ó, bytes ocupados, 143, bytes livres, 28. Então isso aqui ainda continua somando 171, tá bom? Porque eu não coloquei nada a mais no arquivo, né? Eu só fiz uma atualização, né? E aí eu reduzi o tamanho de um registro. Então o tamanho do arquivo mesmo continua igual, né? Então isso aqui agora soma, tem que somar 171, tá? Só que como tem 28 bytes aqui que estão livres, então deu um percentual de 16,37% de fragmentação, tá bom? Eu arredondei aqui, parei na segunda casa decimal, tá bom? Não vai imprimir aqui um número com 10 casas decimais, tá bom? Depois da vírgula, né? Tomar minha água aqui. Beleza. Aí depois o que que eu fiz? Eu fiz a busca tal para ver lá o dado atualizado. Depois eu removi, tá? Eu removi esse registro. E aí eu pedi para imprimir a fragmentação. Aí agora, antes de eu falar que eu vou ter que, já volto aqui, vai. Eu tenho que voltar um pouco no enunciado aqui, que o programa de vocês tem que fazer um negócio aqui que eu não expliquei ainda. Então tá bom. Então esse comando aqui, imprime fragmentação, acho que vocês entenderam já, né? Só tem um detalhe aqui com relação à fragmentação que eu não expliquei ainda, que eu já vou explicar daqui a pouco. E aí o último comando é o comando fecha, tá bom? Que aí o seu programa encerra, tá? Ele imprime a mensagem encerrando e aí depois ele encerra mesmo, né? Então aqui, ó, quando eu der o comando fecha, aí ele vai imprimir aqui, ó, encerrando, e aí ele encerra, tá bom? Então esses são todos os comandos aí. Aí o que também é assim, pessoal, vocês vão, que nem eu tinha falado, às vezes você não vai conseguir, você, né, caso você não consiga implementar tudo, né, você vai implementa lá a inserção, a busca, e aí você fala lá no teu leia-me.txt, ó, só implementei a busca e a inserção, sei lá, tá bom? Agora a dica que eu já dou, pessoal, é assim, a busca e a inserção eu já implementei para vocês, né? Então, se você só implementar a inserção e a busca, provavelmente a tua nota vai ficar bem baixa, tá bom? Bem baixa mesmo. Depois não vá dizer que eu não avisei, tá bom? Então, a remoção aqui é algo que realmente eu queria que vocês fizessem, porque é a parte que eu não fiz o código lá e nem vou fazer, tá bom? Então, depois eu vou disponibilizar para vocês é, a, a imagem aqui são 3 folhas aqui do livro do Cormen em que ele explica como fazer a remoção. Ele também não fez aqui o pseudocódigo, tá bom? Então não tem no livro do Cormen o pseudocódigo da remoção, mas ele descreve aqui, ele coloca tudo que você tem que fazer, tá bom? Em palavras, não em pseudocódigo, tá? Então é o que você vai fazer, vai ser ler esse texto aí e aí você faz o seu código, tá bom? Isso você não vai poder pegar em nenhum lugar. Você não vai poder achar outro livro, achar outro site, algum lugar que tenha o código da remoção, tá bom? Você vai implementar a remoção lendo a descrição aqui do Cormen, tá bom? Bom, vamos lá. Para manter o índice primário, que é referente ao campo CPF, um arquivo adicional deverá ser criado, certo? Que é o arquivo de índice que a gente viu na aula, né? Cada registro desse arquivo deverá ter 2 campos de tamanho fixo, sendo um para o CPF e o outro para o endereço do respectivo arquivo do respectivo registro no arquivo de dados. Esse arquivo deverá ser representado por uma árvore B, tá bom? Então a tua árvore B, ela vai gerenciar o arquivo de índice. E aí você vai ter também o arquivo de dados. Então o teu EP, o teu programa, né, ele vai trabalhar com 2 arquivos, tá? Um arquivo de dados e o arquivo de, de índice, tá bom? Então quando você fizer busca, ele vai buscar no índice, certo? Agora, aí, né, você vai fazer por exemplo, uma atualização, né? Então você primeiro vai fazer a busca no índice para saber qual é o endereço do registro e aí depois você vai lá no arquivo de dados e altera aquele registro,
tá bom? Onde eu estava? Beleza. O arquivo de dados deverá conter um cabeçalho, no qual haverá um apontador para a cabeça da lista ligada que contém os blocos de memória vazios. Cada vez que um registro for removido, o mesmo deverá ser inserido na lista ligada de blocos vazios, conforme visto em aula. Tá bom? Então, assim, quando o usuário pede lá para remover um registro, aí você vai contar lá, você vai saber, né, quantos bytes tem aquele registro, e aí isso aí vai ter que entrar nessa lista ligada de blocos vazios aí, tá bom? Isso tudo tá lá na apostila do Xavier, tá? Lembra que assim, essa lista ligada, então lá no cabeçalho você vai ter um campo em que ele aponta para a cabeça dessa lista. Então, no começo, se a lista é vazia, você vai dizer que é -1. O -1 simboliza nulo, né? Então, assim, qual é o endereço da cabeça da lista? É -1, ou seja, não tem ainda cabeça nenhuma de lista. Aí, à medida em que você vai, libera um bloco, aí você vai colocar lá no cabeçalho. Agora, o endereço desse bloco é a cabeça da lista. Aí, aonde você vai colocar o ponteiro para o próximo, né? Quem é o próximo bloco? A próxima vez que você liberar como é que chama lá? A próxima vez que você liberar um bloco, o que você vai fazer? É aquilo que a gente viu em aula. Você vai fazer inserção na cabeça da lista. Então, esse novo bloco que você removeu, ele agora vai ser a cabeça da lista. Então, você vai guardar no cabeçalho o endereço desse novo bloco. Só que dentro desse novo bloco, você vai ter que ter um espaço lá para dizer qual o tamanho dele e um outro espaço para dizer quem é o próximo, né? Aí o próximo dele vai apontar para a cabeça antiga, tá bom? A gente viu isso em aula e isso tá lá na apostila do Xavier, tá bom? Então, para quem estiver boiando aí no que eu tô falando, dá uma olhada lá no livro do Xavier. Para tirar essa dúvida, pessoal, vocês também podem falar com os colegas de vocês, tá bom? Eu não vou explicar tintim assim, se vocês tiverem dúvida, obviamente, fala comigo, mas assim, eu não quero que você venha me perguntar como faz uma coisa que eu já expliquei na aula, sem que você tenha ido atrás primeiro, né? Então, primeiro você vai atrás, procura o livro, conversa com algum colega de vocês, aí se você não entendeu, aí você vem falar comigo, tá bom? Beleza. Cada vez que um novo registro for inserido, antes de aumentar o tamanho do arquivo, porque aí você teoricamente colocaria no final do arquivo, tá bom? Então isso aí vocês vão, o código que eu fiz lá na aula, quando a gente estava trabalhando com arquivos de tamanho variável ou mesmo de tamanho fixo, é, eu usava assim, a gente toda vez que o programa começava, a gente meio que zerava o arquivo, né? Agora não vai mais ser assim, vocês vão ter que abrir o arquivo em modo append lá, tá? Então tem que olhar isso com cuidado, tá? O modo de abertura do arquivo, que então assim, eu fecho o programa de vocês, aí eu abro de novo, ele não vai zerar o arquivo de dados, né? O arquivo de dados tem que ficar lá, tá? Então, ou seja, então você vai apendar aí, eu não sei nem como é que traduz isso. Você vai, putz, me fugiu aqui a palavra. Você vai adicionar no final do arquivo um novo bloco, né? Toda vez que você for inserir um novo registro, você vai inserir no final do arquivo. Só que antes de fazer isso, primeiro você vai ver se não tem lá um bloco vazio disponível. Então você vai olhar lá no cabeçalho, a cabeça daquela lista ligada, aí você vai varrer essa lista para ver se tem algum bloco lá que cabe o seu registro. Então você já sabe lá quantos bytes você vai precisar. Se tiver um bloco lá com um número suficiente de bytes, aí você usa aquele bloco, tá bom? Se não, você coloca no final do arquivo. Cada vez que um registro for alterado, seu programa deverá identificar se o tamanho do mesmo será ou não alterado, porque eu posso alterar um registro e não alterar o tamanho dele, né? Por exemplo, não tem exemplo, né? Eu acho que eu não fiz exemplo aqui. Eu não tenho exemplo de. Eu poderia, por exemplo, atualizar a data de nascimento. Isso não vai mudar o tamanho do registro. Poderia atualizar
sei lá o que mais, o sexo, isso também não ia alterar o tamanho do registro. Eu posso alterar o sobrenome, né, também e colocar um outro sobrenome do mesmo tamanho, né? Enfim, então pode acontecer de não mudar o tamanho, mas se mudar o tamanho, aí o seu programa vai ter que fazer alguma coisa aqui, ó. Se o registro for diminuir de tamanho, o espaço restante deverá ser inserido na lista de blocos vazios, tá? É, certo? Se o registro for aumentar de tamanho, porque aí você não tem como aumentar de tamanho, né? Você não vai invadir o espaço do registro do lado. Então, o que que você vai fazer? O registro deverá ser transferido para o final do arquivo e o espaço utilizado anteriormente deverá ser inserido na lista de blocos vazios, tá bom? Então, na verdade, assim, né? Eu comi bola aqui, tá? Aqui também. Eu vou corrigir esse pedaço do enunciado. Porque aqui, ó, o que você vai fazer não é automaticamente já ir jogando para o final do arquivo. O que você vai fazer é ver se tem um outro bloco vazio. É como se você fosse inserir um registro, tá? Então é como se você removesse, então você fala assim, eu vou precisar aumentar o tamanho do registro, tá? Então o que que eu faço? Tá? Já fica até às vezes eu falo demais, aí. Então, vou falar aqui, assim, não vou dar dica, não. Então, assim, o que você vai fazer é a mesma coisa que você teria que fazer, como se você tivesse removendo o registro. Putz, eu tô dando dica, não queria dar dica. Tá, eu vou falar pela metade. Para um bom entendedor, meia dica basta. Então, o que eu quero que você faça não é automaticamente colocar o registro lá para o final do arquivo. Eu quero que você veja se não tem um bloco vazio lá que vai caber o registro com o novo tamanho que ele vai ter. Se tiver, aí você joga para esse bloco, tá bom? E aí o espaço que você agora não vai usar mais vai ter que ir para esse bloco, vai ter que ir para a lista de blocos vazios, tá bom? Certo? Então é só corrigindo essa parte aqui, tá bom? Então ele só iria para o final do arquivo se realmente não tiver nenhum bloco vazio lá que caiba o registro atualizado. Cada vez que o arquivo de dados for atualizado, eu não tenho controle do tempo aqui que tá, esse vídeo está tendo, tô achando que o vídeo está ficando muito longo, agora já era. A cada vez que o arquivo de dados for atualizado, seu programa deverá checar, checar, né? Não é chegar. Deverá checar se o número total de bytes correspondentes à soma dos blocos vazios ultrapassa 20% do tamanho total do arquivo, tá? Então aqui, ó, lembra que a gente estava falando daquele percentual de fragmentação, né? Se esse percentual ultrapassar os 20%, aí o seu programa vai ter que limpar isso aí, ele vai desfragmentar o arquivo, tá bom? Então, toda isso o seu programa vai ter que fazer essa checagem, tá? Então, toda vez que o arquivo de dados for atualizado, então, por exemplo, você removeu um registro, então você está atualizando o arquivo de dados. Você atualizou um registro, então você está atualizando o arquivo de dados. Então, você inseriu um registro. Então, toda vez que você atualizar o arquivo de dados, você vai ver se estourou aqui a taxa máxima aqui de fragmentação, tá bom? Se estourar, aí você vai ter que rodar aí o seu desfragmentador, tá bom? A informação de quantos bytes ocupados e vazios existem no arquivo devem ser mantidas no cabeçalho, tá bom? Então é mais uma informação que você vai manter no cabeçalho. Por quê, né? Porque pô, para você descobrir quantos bytes tem um arquivo, você tiver que ler todos os registros, aí vai ficar muito ineficiente, né? Vai ficar muito ineficiente. Então, obviamente, não é isso que a gente quer, né? Então, ou seja, toda vez que você inseriu um registro, por exemplo, aí você vai lá no cabeçalho e soma aquele número de bytes lá naquele campo do cabeçalho que diz quantos bytes tem o arquivo, tá bom? E aí toda vez que você for, né, mexendo com isso, você vai guardando lá.
tá? No cabeçalho. E o cabeçalho também vai ter a informação dos blocos vazios. Então, sei lá, se remover um registro, aí você vai lá, vai tirar do número de bytes ocupados e vai somar no número de bytes vazios, tá bom? E assim por diante. Tá? Então tudo isso tem que estar no cabeçalho. Se o teu programa tipo ficar caçando lá, em vez de ter essa informação no cabeçalho, toda vez que ele precisar dessa informação, ele for varrer o arquivo todo lá para descobrir, isso aí é um erro que é uma gravidade média, eu diria. Tá? Então assim, vai descontar um valor de nota aí significativo. Tá? Não vai ser um desconto de meio ponto, né? Vai ser um desconto maior, tá bom? Eu não vou considerar isso como uma leve distração, não. Eu acho que isso aqui é uma distração média, eu diria, tá? Gravidade média. É, em caso afirmativo, tá, então quando ultrapassar aí os 20%, seu programa deverá reorganizar o arquivo de forma a eliminar todos os espaços vazios. Essa operação deverá atualizar também o arquivo de índice, claro, né? Porque se você desloca um registro dentro do arquivo, você muda o endereço desse registro. E aí você vai ter que corrigir isso lá na tabela de índice, tá bom? Então, se você esquecer de fazer isso, depois o teu programa vai dar pau. Toda vez que essa operação for realizada, seu programa deverá imprimir a mensagem eliminando fragmentação, favor aguardar. Tá bom? Porque isso pode demorar, tá? Eu posso bolar um teste aqui bem grande e aí a hora que for rodar essa eliminação de fragmentação aí, o programa dá uma patinadinha, tá? Então, aí você imprime a mensagem e essa mensagem você vai imprimir antes de iniciar o processamento. E depois de concluir o processamento, aí você imprime operação concluída com sucesso. Tá bom? Então, no meu exemplo aqui, ó, depois que eu removi o registro do Alexandre, aí o que aconteceu, ó? Apareceu aqui, ó, eliminando fragmentação, favor aguardar. Tá? A fragmentação já estava alta, né? Ó, quando eu diminuí lá o tamanho de alguns campos, ele já ficou no 16%. Aí quando eu removi, aí estourou, passou dos 20%. Aí isso o programa tem que fazer automaticamente, né? Então ele vai aparecer lá. Automaticamente assim, né? Ele foi disparado a partir dessa operação de remove, né? Que é uma operação que altera o arquivo, né? Aí ele apareceu aqui, ó. Então ele primeiro removeu, obviamente, né? Então o cara pediu para remover. Aí primeiro de tudo, ó, registro removido com sucesso. Aí depois que removeu o registro, ele vai printar aqui, ó, eliminando fragmentação, favor aguardar. Aí ele vai eliminar a fragmentação, depois ele vai aparecer aqui, ó, operação concluída com sucesso. E aí depois eu peço para imprimir a fragmentação. Aí agora ele vai dizer, ó, agora o arquivo tem só 107 bytes, sendo que 0 deles são bytes livres, tá? Então fragmentação 0, tá bom? De novo, eu não sei se essa conta tá certa. Depois eu vou corrigir aqui se estiver errado, tá bom? Não sei se é exatamente esse o número de bytes que ficou o arquivo. Depois eu fiz só um teste aqui de busca agora depois que eu removi, né? Aí ele vai aparecer, ó, nenhum registro encontrado e depois fecha e encerrando. Tá bom? Ó, uma coisa que assim também para facilitar a vida de vocês aqui, ó. Assuma que o usuário sempre digitará os comandos de forma correta e coerente, tá bom? Porque senão você vai, né, você vai ter uma dor de cabeça aqui, porque e se o cara for o Weintraub lá e escreve lá em série com C, entendeu? Aí lascou, né? O teu programa vai fazer o quê, né? Ou então o cara botou um espaço aqui onde não era para pôr, né? O cara esqueceu de passar um parâmetro, o cara botou ponto e vírgula no final, whatever, né? Já que agora a moda é ficar falando inglês, né? Home office, é no mundo. Então, whatever. Assuma que então, o usuário, ele não erra, tá bom? Ele vai digitar tudo certo, ele não vai inserir duas vezes
o mesmo CPF, tá? Então, os comandos estão de forma correta e coerente, tá? Então, se eu já inseri um cara que tem esse CPF, eu sei que a chave primária dele eu não posso repetir, então eu não vou inserir outro cara com o mesmo CPF. Assume que o usuário não vai fazer isso. Então, se o usuário fizer isso e o teu programa der pau, o problema não é do teu programa, o problema é do usuário, tá bom? Isso a gente está falando aqui nesse EP, né? Obviamente. Não é para você raciocinar assim como programador, né? É, e aí também, ó, o atualiza também. Você não tem como atualizar alguém que não foi inserido ainda, né? Ou então que você removeu, né? Então a mesma coisa, o cara não vai chamar o atualiza se não for para um CPF válido aqui que está lá no arquivo ainda, tá bom? Enfim, a remoção também, você não vai pedir para remover um cara que você ou que você já removeu ou um cara que você nem inseriu, tá bom? Beleza. Lembre-se, ó, importante aqui também, seu programa pode ser interrompido a qualquer instante, sem que isso possa causar perda de dados, tá? Então assim, isso por quê, pessoal? Porque eu posso digitar esse comando aqui em série e depois eu derrubar o teu programa, sem nem apertar esse fecha aqui. Porque às vezes você vai ficar fazendo um monte de coisa na memória, esperando eu dar o comando fecha para depois você ir lá atualizar no disco. Não é assim que o teu programa tem que funcionar, tá bom? Então, se eu derrubar o teu programa, vamos supor, digitei até aqui, ó. Aí eu peguei, fechei o prompt lá, derrubei o teu programa. Depois eu subo o teu programa de novo. E aí eu continuo aqui, digito mais isso aqui, ó. Depois eu derrubo o teu programa, subo ele de novo, digito isso aqui, ó, né? Obviamente que assim, a saída que ele está dando aqui, ó, vai ser correspondente aos comandos que você deu lá, né? Certo? Então você deu esses três em série, ele vai devolver só esses três negócios. Só que isso funcionando do jeito que eu falei aqui, né? Interrompendo o teu programa, ou então não interrompendo, tem que funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, então o fato de eu derrubar o teu programa não pode causar perda de dados, tá bom? É óbvio que assim, pô, se eu derrubar o teu programa bem na hora que, sei lá, ele estava rodando lá eliminando a fragmentação, ele estava no meio do processamento e eu derrubei o programa, aí vai ficar complicado, né? Aí o teu programa provavelmente vai quebrar, né? Isso você poderia contornar fazendo um log, tá? Então, toda vez que você fosse alterar os teus arquivos, você poderia ter um outro arquivo de log em que você loga lá, ó, estou começando uma alteração. Aí você terminou a alteração, você imprime lá, aí você loga, né? Encerrei, consegui concluir a alteração com sucesso. E aí toda vez que o teu programa subir, ele teria que ler esse log para ver se ele está em estado de erro ou não está, tá bom? E aí, tipo, enfim, aí você vai. Esse log que eu falei é um log simples, só para, tipo, caso então esteja logado lá assim, eu comecei a fazer uma alteração e não tem o log do eu concluí a alteração, aí o teu programa sabe que corrompeu o arquivo de dados, tá? Ou o arquivo de índice, ou ambos, né? Aí o teu programa poderia só imprimir uma mensagem, ó, corrompeu, lascou, né? Agora você poderia também fazer um log mais detalhado, né? Para não só identificar que corrompeu, mas você conseguir restaurar. Mas aí o nosso EP não vai pedir para você fazer isso, tá bom? Mas fica aí a dica para quem quiser fazer um algo mais aí, né? De repente ganhar um bônus aí, né? Então, se você fizer um esquema desse de log, eu tô brincando, tá, pessoal? Eu tô falando bônus, né? Eu não sei. Eu não tô brincando, não, vai. Eu dou o bônus, mas aí você teria. Se você fizer o log simples que eu falei, deixa eu pensar aqui quanto que eu te dou de bônus. Eu te dou meio ponto de bônus na nota, vai. Se você fizer eh, um log mais sofisticado. Ah, não, log mais sofisticado eu não vou nem considerar que você. Eu não vou nem sugerir. Não quero que vocês fiquem quebrando a cabeça. Se você fizer só o log simples para identificar que está corrompido, você ganha meio ponto aí na nota do seu EP. Isso eu estou falando meio ponto porque de fato não é muito difícil
implementar esse log do jeito que eu estou te falando, tá bom? E aí o programa ficaria mais robusto, vamos dizer assim, né? Tá bom? É, além disso, tá, acho que já está claro aqui essa última parte, né? Que é assim, né? Que ele, além disso, toda vez que seu programa iniciar, ele deve recarregar o estado anterior, né? Ou seja, não é só porque eu derrubei o teu programa que ele vai zerar os dados lá. Beleza, pessoal? Espero que esteja claro. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Vou colocar lá no E-Disciplinas a, a versão corrigida aqui do enunciado, tá bom? Valeu, um abraço.